Fala, fanático! No vídeo de hoje eu vou trazer as últimas notícias do nosso São Paulo. O São Paulino não vive um dia de sossego, né? Após a eliminação do Tricolor na Libertadores, duas bombas explodiram aí na internet. Primeiro, Crespo tem ou não tem uma briga com o Benítez? E a segunda é a que bombou ontem. O tão sigiloso contrato, né, do patrocínio master que o São Paulo fechou foi revelado pelo portal GE, né, em uma reportagem do Rodrigo Capello, e os números estão aí na internet e revelam que a diretoria mentiu. Vamos embora pro vídeo, rapaziada. Torcedor, é o seguinte, antes da gente falar das notícias mais polêmicas, vamos falar a respeito do Benedetto, né? Sim, Benedetto fechou com o clube. Ele se acertou com o Elche, aquele clube da Espanha, o mesmo ao qual o Rigoni estava vinculado. Por quê? Esse clube é do empresário lá, o Braganic, que é empresário do Crespo, do Rigoni, aquela coisa toda, que acabou não fechando o empréstimo para o São Paulo. Por quê? Por questões financeiras, naturalmente. Tudo que foi noticiado é que existia a necessidade de um pagamento de comissão ali para essa transação, que o São Paulo não quis fazer, e aí naturalmente ficou sem esse centroavante aí. Tem até nas redes sociais uma imagem dele aí, dando, sei lá, falando com a torcida dele aí, do Elche, enfim. Não é ele que seja feliz onde ele, pelo caminho que ele escolheu trilhar aí. Certo, rapaziada? Outra coisa, amanhã nós vamos falar do vídeo, vamos fazer um vídeo aí pré-jogo aí, né? O São Paulo vai enfrentar o Sport no domingo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. A gente tenta falar aí dos possíveis relacionados e também as datas do confronto da Copa do Brasil contra o Fortaleza, já foram divulgadas, né? Dia 25/8, né? Próxima quarta, e dia 15/9. Então, o São Paulo vai enfrentar aí o Fortaleza, né? Nesse mata-mata, e a gente, de repente, fala um pouquinho sobre essas questões amanhã também. Vamos embora, então, agora para as notícias aí que bombaram aí na internet. Vamos falar da primeira notícia? A primeira notícia a respeito do Crespo e do Benítez. Olha só, pessoal, todo mundo ficou indignado com a não escalação do Benítez, não que ele viesse ou fosse mudar a história da partida, mas é justamente por todas as circunstâncias. E aí, uma das perguntas que mais foram feitas pro Crespo ali na entrevista coletiva é por que o Benítez não entrou, né? E aí, o que acontece? E aí ele disse, olha, o Benítez nos últimos 4 dias não estava bem, claramente a gente não quis divulgar isso para a imprensa e para vocês. E efetivamente a gente não pôde escalar ele. Só que algumas imagens começaram a circular na internet, alguns de vocês já devem ter visto. Tem uma imagem que é o Crespo, ele tá virado pro banco e tem o Benítez fazendo uma cara, encarando assim, com a cara bicudo, né? O Benítez bem bicudo. E aí todo mundo falou, será que isso é uma montagem? Será que o Benítez realmente tá com raiva por não ter entrado na partida? Bom, a questão muitas pessoas pegaram no pé dizendo, pô, o Crespo é mentiroso. Poxa, essa estratégia, se for uma estratégia de, nossa, vamos segurar a informação de que o Benítez pode entrar no jogo para amedrontar o Palmeiras, era uma estratégia totalmente arcaica, né? Não se utiliza mais isso daí, né? Isso é a estratégia utilizada lá décadas atrás, né? Do tipo, olha, não vou revelar a minha escalação. Hoje com a internet, com todos os movimentos. E outra coisa, e o Benítez não é lá o Neymar, o Messi, né? Que ia mudar drasticamente o estilo de jogo do Palmeiras. Então, de qualquer forma, tá muito nebuloso isso. Então ninguém fala. As redes sociais aí, oficiais do São Paulo não estão publicando nada, tá meio nebuloso. E aí o que acontece? Eis que ontem o Nicola fez um vídeo, né? Não, na verdade, ele fez um vídeo ontem falando a respeito de que ele tinha entrado em contato com um amigo próximo do Benítez, né? O Nicola garantiu. Nicola, naturalmente, algumas pessoas têm algumas restrições às informações dele, mas eu vou falar o que ele disse, né? No canal dele no YouTube. Ele disse que um amigo falou que era um absurdo o Benítez não ter entrado em nenhuma das partidas, né? Em poucos minutos, ou enfim, não entrou em nada, nenhuma das partidas contra o Palmeiras, e o Benítez não estava com problema físico. Bom, o Nicola soltou essa bomba aí, o pessoal ficou especulando, e eis que hoje ele coloca novamente no canal dele o mesmo assunto, colocando uma fogueira dizendo que o Benítez não está nada satisfeito aí com o Crespo, que pode ter uma rusga ali. Bom, na minha opinião, a questão de ficar especulando, eu como torcedor, eu não quero clima de desarmonia dentro do São Paulo. Então assim, eu estou informando para vocês quem noticiou isso e como se deu, para que vocês avaliem se vale a pena ficar fomentando esse tipo de informação. Porque, poxa, será que...
talvez não tenha nada de briga, talvez o cara esteja machucado, mas vamos deixar, de repente, a informação chegar de forma oficial, porque senão vai todo mundo ficar crucificando, vai ficar em cima do Crespo, vai ficar em cima do Benítez. A gente tem que saber. O que a gente tem que avaliar é o seguinte: vamos sair do ambiente das especulações e vamos falar das questões mais ali claras e possíveis de serem discutidas. Por exemplo, o Benítez vale ou não vale a contratação dele em definitivo no final do ano pelo São Paulo? Por quê? Porque pelo que o Nicola colocou, né, na especulação dele, o Benítez não vai ficar fora porque não tá gostando. Gente, se o Benítez não ficar no São Paulo, não é por uma questão de briga ou rixa dentro do elenco. Se ele não ficar, é por questões financeiras, pelo famoso custo-benefício. E eu fiz um vídeo pós-jogo, claro, bem abalado pela eliminação e enfim. E eu coloquei em xeque se valia a pena realmente a gente ter o cara no time. Sabe por quê? Justamente pelo fato de que na hora que nós mais precisávamos dele, ele não pôde ser utilizado. Agora, a pergunta é, será que ele vai ser utilizado contra o Fortaleza? Né? Será que ele vai ser utilizado de uma forma constante para tentar nos ajudar a ter o título inédito da Copa do Brasil? Porque hoje, o Benítez, qual que é a real situação do Benítez? O contrato dele de empréstimo com o Independente é até o final do ano. Olha só, para ficar em definitivo com ele, o São Paulo teria que desembolsar 3,2 milhões de dólares, né? Dá em torno de 17 milhões de reais aí, para ficar em definitivo com esse cara. E, efetivamente, é óbvio que não vale a pena. E não é só porque ele ficou fora dos jogos contra o Palmeiras, é porque ele não jogou praticamente nada no São Paulo até agora por questões físicas. E ele já tem esse histórico. A contratação dele já foi muito contestada, né, por conta do histórico de lesão. Só que aí todo mundo falava, não, mas o São Paulo recupera bem os jogadores, olha só. Mas o São Paulo tem estrutura, mas isso e aquilo. E aí ele fez bons jogos no Campeonato Paulista, o cara tem técnica, é esse que caiu na graça da torcida. Muitos torcedores de forma afobata ficaram lá, não, contrata agora, é obrigado a contratar. Gente, vamos com calma. Mas eu acredito que o Benítez não vai ficar mesmo no time no final do ano, porque o São Paulo também não tem dinheiro. Pagar 17 milhões num jogador com a idade que tem com esse histórico? Enfim. A diretoria de São Paulo, ela vem fazendo vários movimentos que são assim contestados com a tal da transparência. Por quê? A diretoria nova, a gente tem transparência, pés no chão, juntos pelo São Paulo, aquela coisa toda, humildade, pés no chão, né, e taça na mão, né, enfim. Só que o que acontece? Olha só, ontem o Rodrigo Capello noticiou, né, deu uma informação que ele é do GE, né, que eles tiveram acesso ao contrato confidencial do patrocínio master do São Paulo com a Sportsbet.io, que estava sendo tratado como sigiloso, que na apresentação do patrocinador, o Eduardo Toni falou que pelo contrato de confidencialidade, que não deveria ser mostrado, enfim, todo aquele sigilo. Aí, o São Paulo tem a obrigação de levar a informação do patrocinador master para o Conselho Deliberativo do clube. E esse que o São Paulo segurou, deu a informação em números de alguns patrocinadores para o Conselho. Entretanto, o desse patrocínio master ele mandou as informações ocultas dos valores. E aí tem alguns pontos. O primeiro ponto, existe sim um traíra, um informante que vaza informação de dentro do clube para a imprensa, e isso é extremamente danoso. O São Paulo precisa fazer aí uma CPI, fazer uma sindicância, alguma coisa do nível, para descobrir quem é que vaza informações do clube. Não é possível que tenha gente jogando contra o clube. Sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, a gente acaba de ser eliminado, aí existem estratégias, talvez seja pro lado positivo ou negativo. Talvez a liberação dessa informação não tenha sido por um acaso, tenha sido intencional. Sabe por quê? Porque o time acaba de ser eliminado. Toda vez que o São Paulo tem uma notícia ruim, ele vem com uma cortina de fumaça. Ou vamos contratar o Cristiano Ronaldo ou o Messi, e aí o São Paulo se assusta com os valores, ou então a gente tem alguma notícia que sobrepõe o resultado de campo. Então vamos lá. O que acontece? Eis que no envio desse documento, esse documento foi um documento digital que enviaram também para a reportagem do GE, né? E o que acontece? O pessoal não editou o documento no sentido de apagar os números, eles ocultaram os números pintando de branco. E aí os caras tiveram um insight lá interessante, mudaram a cor dessa legenda de branco e
de branco e revelou que os números estavam abaixo, né? Porque tinha lá a tarja lá que tinha sido editada no documento, eles pegaram o documento digital, colocaram no editor de texto e conseguiram retirar essa legenda aí oculta. E aí, naturalmente, apareceram os valores. E quais foram os valores? Os valores foram de julho até dezembro, o São Paulo vai receber 15 milhões de reais. E nos anos de janeiro a dezembro, dos anos de 2022, 23 e 24, 24 milhões de reais, totalizando 87 milhões de reais de patrocínio master. O que pega aí? Pega que a diretoria ficou falando ali aos montes que era o maior patrocínio master da história do clube, e aí o Rodrigo Capello fez uma matéria brilhante, destrinchando esses números, e ele trouxe algumas coisas importantes pra gente avaliar. Primeiro que esses números não são os maiores, porque comparados com os dois últimos contratos fechados também pelo Júlio Casares, quando ele era do departamento de marketing da diretoria anterior, o São Paulo tinha fechado com a LG um contrato que, para ser comparado com os números de hoje, precisa sim ser corrigido pelo IPCA, né, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Ele precisa ser corrigido, porque o valor do dinheiro alguns anos atrás não é o mesmo que do dia de hoje. Então tem que ser comparado sim. E aí, com as correções colocadas, o contrato da LG no total por ano era 35,9 milhões e da BMG 46,8 milhões. Então, o São Paulo recebeu mais dinheiro desses outros patrocinadores. Eis que o Eduardo Toni entra em contato com o GE para contestar a reportagem, dizendo: não, mas o que a gente considera como o maior patrocínio master é porque não estão colocando aí as permutas, né, que é quando você fala que vai dar X de valor para alguém ou para essa entidade em troca de, talvez, de serviço ou de produtos que a sua empresa tem. Então, não estou falando das permutas, nem da questão dos camarotes, né? Eu vou ceder camarote, não estou contando isso. Aí o Rodrigo Capello encerra contestando essa contra-argumentação, dizendo o seguinte: olha, essas condições extras nem são levadas em considerações em nenhum comparativo de contrato de patrocínio esportivo, porque a prática do mercado nem é considerar realmente essas questões. Então, no final das contas, o São Paulo não tem o maior patrocínio master da história. E tem um outro agravante: o São Paulo deixou claro que o esporte feminino, o basquete, até os esportes eletrônicos, teriam uma fatia desse patrocínio da Sportsbet.io. Ou seja, muito nebuloso isso, né? Agora fica a pergunta: por que a diretoria quis tanto esconder os números e dizer de forma até leviana, vamos assim dizer, de que era o maior patrocínio master da história? Será que precisa de tanta forçação de barra para poder mostrar que essa diretoria é melhor do que a do passado? Obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço.